Olá, hoje é quinta-feira, dia 26 de outubro de 2023 e nós estamos aqui uma vez mais para fazermos os nossos estudos bíblicos. Você sabe como funciona o nosso trabalho aqui. Nós estimulamos você a ler um capítulo da Bíblia por dia e todos os dias nós deixamos um breve áudio aqui nos canais digitais da igreja com um estudo para te dar mais informação sobre o texto bíblico. Hoje nós vamos ler Isaías 18. Pega esse áudio, compartilha esse áudio, mande para pessoas que você conhece para que a vida delas seja edificada. Antes, entretanto, você me conhece, você sabe que eu sempre deixo aqui alguns recadinhos. O primeiro deles é para você comprar a Bíblia 365. Ela vai te ajudar a fazer uma leitura da Bíblia com método. Se você seguir o método, ao final de um ano, você terá lido a Bíblia toda. Por isso ela se chama 365. Nós temos aqui também, na descrição desse áudio, um link para o livro do Cacau Marx, Palavras que Transformam, que ele fez a partir uma pequena introdução do panorama bíblico, digamos assim. Ele faz no livro dele todo o panorama bíblico e ele utilizou para isso a Bíblia 365. Também temos aqui os comentários que estamos utilizando para esse estudo de Isaías. Por último, mas não menos importante, eu sempre estimulo a procurar os estudos bíblicos da nossa igreja. Nós temos estudos às segundas-feiras, às quartas, às quintas-feiras e aos domingos. Domingos a escola dominical de manhã, às 8h30 e à tarde, às 17h30. Às 8h30 da manhã eu estou lá. Vai ser um prazer se você aparecer lá para conversar comigo, para estudar um pouquinho da Bíblia comigo. Vai ser muito bom que você vá e a gente converse um pouco. Nós vamos ler Isaías, capítulo 18, texto difícil, texto complexo. E o estudo de hoje se chama Alianças Mal Feitas. Alianças Mal Feitas. Vamos ler aqui. Eu estou lendo na edição Almeida, revista e atualizada. Ai da terra, onde há o roçar de muitas asas de insetos, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de papeiro sobre as águas, dizendo: ide mensageiros velozes a uma nação de homens altos e de pele brunida, a um povo terrível, de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Vós, todos habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar as bandeiras, quando se arvorar a bandeira nos montes, olhai, e quando se tocar a trombeta, escutai, porque assim me disse o Senhor: olhando da minha morada, estarei calmo, como o ardor quieto do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da sega. Porque antes da vindima, caída já a flor, e quando as uvas amadurecem, então podará os sarmentos com a foice e cortará os ramos que se estendem. Serão deixados juntos às aves dos montes e aos animais da terra sobre eles. Veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra passarão o inverno sobre eles. Texto bastante complexo. Mas nós vamos tentar aqui passar cada um dos versículos e vamos tentar trazer qual é o significado desse texto no seu final, qual é a ideia básica que nós temos. Eu queria só ler o versículo 2 na Nova Versão Internacional, que diz assim: que manda emissários pelo mar em barcos de papiro sobre as águas. Vão, ágeis mensageiros, a um povo alto de pele macia, a um povo temido pelos que estão perto e pelos que estão longe, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. O versículo 1 começa com um ai dado diretamente à Etiópia. Então nós já vimos aqui que o livro de Isaías vai proferir a maldição contra a Síria. Maldição não, o juízo contra a Síria, me desculpe o uso equivocado da palavra, não maldição. Vai proferir o juízo contra a Síria, vai proferir o juízo contra a própria Israel, vai proferir o juízo contra a Babilônia, vai proferir o juízo, eu estou falando de cabeça aqui, contra Moabe, e vai agora proferir o juízo contra a Etiópia. E o texto começa com um ai direto à Etiópia. Ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos. Ou na NVI, ai da terra do zumbido dos insetos. É uma terra que se ouve o roçar de asas de muitos insetos. É como um lugar em que se juntam bandos de pássaros. É o barulho de soldados armados até os dentes.
A ideia básica aqui é que quando Isaías fala de uma terra com um roçar de muitas asas de insetos, ele está dizendo de uma terra que é poderosa com guerreiros. Essas muitas asas de inseto são como o barulho de muitos soldados que estão armados até os dentes. Também podem significar a ideia de um lugar grande, agitado, poderoso. Essa é a ideia que Isaías tenta traduzir no versículo 1. E no versículo 2, ele vai dizer o seguinte: que manda emissários pelo mar, que manda mensageiros pelo mar em barcos de papeiro, em navios de papeiro. A tremenda agilidade desses barcos devia-se ao fato exatamente deles serem construídos por feixes de cana de papeiro que eram habilmente amarradas. As extremidades desses barcos ficavam acima das águas. Você provavelmente já viu algum desenho, alguma imagem dessa forma. E os homens tinham a sua pele, brumida. Esse é o termo que está na revista Brunida, na edição revista e atualizada. Os homens têm a pele brunida. O que significa isso? Uma pele morena, brilhante, tratada com óleo. A nação da Etiópia, portanto, é uma nação de gente forte, de gente bonita, de gente com a pele macia, de gente, por outro lado, agressiva. Veja só, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é dividida por rios. Nação poderosa e esmagadora. Essa é a ideia que o profeta Isaías coloca no versículo 2. E os comentaristas que eu estou lendo pegam especificamente e dizem que Isaías manda que esse povo vá embora, que esse povo volte. Na versão Almeida e atualizada, nós vemos o profeta dizendo, ide. E na NVI ele diz, vão, ágeis mensageiros, vão. A ideia do ide de Isaías é lido como uma palavra do profeta mandando que esse povo volte para a sua terra. E mais do que isso, Isaías diz que a Etiópia há de cair. No versículo 3 diz assim, todos vocês, habitantes do mundo, vocês que vivem na terra, quando a bandeira for erguida sobre os montes, vocês a verão, e quando soar a trombeta, vocês a ouvirá. A bandeira erguida sobre os montes e a trombeta soando são sinais de guerra, são sinais de batalha. Então Isaías está dizendo claramente, vão embora, vão para esses mensageiros, que são mensageiros etíopes que vieram como emissários no início do capítulo, no versículo 2, e nisso que manda emissários, ele diz, vão ágeis, voltem para a sua terra. E Isaías vai dizer no versículo 3 que esses habitantes, eles sofrerão quando a bandeira for erguida sobre os montes e eles vão ver o soar da trombeta, sinais de uma guerra que afetará a Etiópia. E Isaías não está dizendo da boca dele, ele está dizendo palavra direta do Senhor. Ele diz no capítulo 4, porque assim me disse o Senhor. Não foi palavra de homem, foi palavra dita pelo próprio Deus. Do lugar onde moro ficarei olhando, quieto, como o ardor do sol reluzente, como a nuvem de orvalho no calor do tempo da colheita. A ideia básica não é que Deus é passivo, não é que Deus simplesmente não se importa, não é nada disso. A ideia básica é que Deus está no controle. Essa aqui não é a ideia de um Deus passivo. Aqui é a ideia de um Deus que está no controle e de um Deus que está exercendo o juízo sobre a Etiópia. Por isso o versículo 4 diz, assim diz o Senhor, do lugar onde moro ficarei olhando quieto como o ardor do sol reluzente. A ideia, portanto, é de que Deus já tem os seus decretos soberanamente estabelecidos contra a Etiópia. E no versículo 5, ele fará a analogia da videira. Diz assim, pois antes da colheita, quando a floração der lugar ao fruto e as uvas amadurecerem, ele cortará os brotos com a podadeira e tirará ramos longos. Primeiro, a Etiópia será podada. E aqui nós temos a dupla visão do texto de Isaías, que ele manifesta em várias profecias contra as nações. Ao mesmo tempo que a Etiópia será podada e serão os galhos, veja só, ele cortará os brotos com a podadeira e tirará os ramos longos. Veja o versículo 6. Serão todos entregues aos abutres nas montanhas e aos animais selvagens. As aves se alimentarão deles todos os verão, e os animais selvagens todo o inverno.
Aqui há uma noção clara de juízo. A Etiópia será podada e será lançada. Será lançada ao ponto de ser entregue aos abutres. Por outro lado, esse texto também pode ser visto de maneira positiva, porque a poda, apesar de fazer isso com a Etiópia, ainda permitirá que hajam alguns frutos. Então veja que Isaías, de novo, estabelece a sua visão para o hoje e estabelece a sua visão para o futuro. Estabelece a sua visão para um povo que será julgado hoje, mas para um povo em que haverá um remanescente, em que a raiz de Davi vai resgatar. E esse resgate não será só sobre Israel, esse resgate vai se estender a outras nações que também farão parte da raiz de Davi, a outras nações gentílicas que também serão aceitas pelo Senhor. O cenário todo desse capítulo 18 mostra a inviabilidade política de Israel com a Etiópia. A ideia de Isaías no versículo 2, vão, a ideia é voltem. No versículo 1 diz assim, ai da terra zumbido de setos ao longo dos rios da Etiópia que manda emissários, logo no início do capítulo 2. E Isaías retruca dizendo, vão, não há lugar para vocês aqui. E qual que é a ideia básica aqui? É de Isaías rejeitando a aliança do povo de Israel com o povo da Etiópia. O podar é uma noção clara de que Deus quer evitar que essa nação cresça em demasia e que o povo dele venha confiar nesse tipo de aliança. Quando o povo fazia esse tipo de aliança, estava afirmando claramente que Deus não era proteção suficiente. A ideia de que Isaías combate tanto alianças que são feitas entre o povo de Israel e outros povos é de que o povo de Israel foi instruído desde o seu início a confiar no Senhor. E aqui quando eu falo Israel, eu falo de maneira genérica. Eu estou falando tanto o reino do norte quanto Judá, o reino do sul. O povo de Deus foi instruído a viver uma vida de confiança nele. Especificamente quando a divisão dos reinos, nós temos Judá como a grande representação do povo de Deus, o povo é instruído a ficar em aliança com Deus. Por isso, esse estudo de hoje é alianças mal feitas. Claramente, a visão de Isaías é de que qualquer chance de aliança do povo de Deus com a Etiópia seria uma aliança mal feita. E por que isso? Deus fez um pacto com seu povo. Deus chama Abraão e faz um pacto com ele. Faz um pacto com ele, faz um pacto com Isaac, faz um pacto com Jacó. Deus faz uma aliança com seu povo e diz ao seu povo que há de multiplicá-lo, e diz ao seu povo que há de honrá-lo, e diz ao seu povo que há de cuidar desse povo. Deus, quando faz um pacto, honra esse pacto. Deus, quando faz uma aliança, honra essa aliança. E o povo de Israel, que de maneira contínua começa a se misturar, como nós vimos no estudo de ontem, e começa a construir alianças com povos ao seu redor, mostra claramente que a sua confiança não está posta em Deus. É isso que o povo está dizendo. Por isso, a profecia contra a Etiópia. Com quem você tem feito alianças? Quais são as alianças que você faz? Que tipo de aliança você honra? A aliança com Deus é a aliança mais relevante e importante da sua vida? Esses são pontos que nós temos que pensar com muito carinho. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, eu espero que essa mensagem te encontre bem, encontre a sua família bem e que possa edificá-los. Deus os abençoe.